Boa noite, boa noite. Já estamos aí começando a nossa conversa perfumada de hoje, no feriado aí. Maria Célia, querida, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ana Cris Flores. Todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Aqui no Brasil é feriado. Para falar desse assunto hoje tão interessante. Então, boa noite para todo mundo que está chegando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para quem for assistir depois também, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nesse episódio de hoje da série Conversas Perfumadas. O que são as conversas perfumadas? As conversas perfumadas são um espaço que tem aqui na FSA Perfumes Naturais para a gente fazer reflexões e trazer conhecimento acerca de temas relevantes para quem quer aprender a criar perfume e também para quem já cria perfume. As conversas perfumadas têm esse grande objetivo e o espaço delas é para essa finalidade principal. E é sempre importante eu me apresentar, porque não é todo mundo que me conhece e às vezes quem vai ver depois não me conhece. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico e professor de perfumaria natural, sou criador aqui da FSA Perfumes Naturais e o meu trabalho é focado em ensinar as pessoas a criarem perfumes naturais, mas de uma forma muito autêntica, com técnicas, segurança, mesmo que a pessoa seja iniciante. Essa é o grande foco do meu trabalho. E no portfólio da FSA atualmente a gente tem o Aprendiz de Perfumista, que é um curso de formação completa que vai desde as matérias-primas até o processo criativo completo. Eu já tenho alguns alunos muito queridos. Maria Célia está aí para poder ilustrar isso muito bem. E também vão ter agora, logo logo eu vou começar a falar delas, vão ter as aulas de aperfeiçoamento, que elas já são mais direcionadas para pessoas que já criam perfumes ou eventualmente pessoas que têm interesse nos temas específicos, porque elas vão ser, como o próprio nome diz, elas têm finalidade de aperfeiçoamento e logo logo eu já vou apresentar para vocês a primeira delas, que vai ser de uma família de perfumes muito especial. Boa noite, Renata. Boa noite, Gabriela, está me assistindo lá da Argentina, se eu não estou enganado. A gente tem duas pessoas de fora do Brasil na nossa live hoje, a Maria Célia de Portugal e a Gabriela, que eu acredito que ela está me assistindo da Argentina. E nós aqui do Brasil, é claro. Então, gente, o tema de hoje é um tema muito, muito especial, um tema muito, muito interessante, que vem falar de novidades no universo dentro da perfumaria natural. O título que eu coloquei para essa nossa conversa perfumada de hoje é Isolados Naturais na Fronteira das Perfumarias. E ao longo da nossa conversa você vai entender o que eu quis dizer com isso, essa ideia de fronteira das perfumarias. Então eu separei alguns tópicos para poder trazer para vocês nessa conversa de hoje. Tá bom? A primeira coisa que eu quero começar falando com vocês aqui hoje, dentro do universo dos isolados naturais, foi a minha primeira experiência com o assunto. E essa primeira experiência ela teve 3 marcos importantes. O primeiro deles foi quando eu ouvi falar pela primeira vez de isolados naturais, que foi quando eu estava lendo um livro de perfumaria natural, o famoso livro da Justine Crane, que a Laszlo traduziu, aquele Perfumaria Botânica, que eu acredito que muitos de vocês tenham, ou se não têm, ainda querem ter, porque é um livro muito especial. Lá foi a primeira vez que eu ouvi falar dos isolados naturais, porque tem um capítulo sobre o assunto, e achei aquilo bastante interessante. Essa foi a minha primeira experiência. A minha segunda experiência com moléculas isoladas, aí no caso nem foi natural, foi quando eu estava dando aula para uma aluna, quando eu ainda estava nas aulas presenciais ainda, eu fui na casa dessa aluna conhecer uma paleta que ela tinha, que ela queria me apresentar, e era uma paleta de notas isoladas sintéticas. Na verdade, era uma paleta híbrida.
e tinha lá matérias-primas que a gente já conhece, naturais, óleos essenciais e assim por diante, e tinha moléculas isoladas. E aí foi quando eu conheci, pela primeira vez eu senti o cheiro da cumarina, que é a molécula principal que dá o cheiro do cumaru. E qual não foi minha surpresa em perceber, porque eu estava com um certo receio assim, e eu percebi que na verdade eu reconheci muito bem o cheiro do cumaru naquela solução de cumarina isolada. Segundo ponto, né, foi esse assim. E a outra molécula que me chamou a atenção foi a alfa-ionona, porque a alfa-ionona, lá aquele isolado que eu senti, me fez lembrar imediatamente do cheiro da violeta que eu tenho aqui em casa. Eu tenho a viola odorata, que é a espécie que a gente tem lá, o absoluto de folha de violetas, e a flor dessa planta produz as iononas, uma delas a alfa-ionona, que quando eu senti o cheiro eu falei, gente, e é o cheiro mesmo da flor de violeta. Essas experiências, então, eu falei de duas. Falei da primeira vez que eu li sobre o assunto, falei desse contato que eu tive com isolados, e a terceira é o que eu tenho vivido atualmente, que recentemente eu adquiri a cumarina isolada natural, que a gente tem aqui no Brasil, já fiquem sabendo disso. Boa noite quem está chegando depois, tá? Eu vi aqui a Andréia, a Gabriela já deixou boa noite dela, Stephanie e todo mundo que está chegando e vai ver depois. A minha terceira experiência, então, foi quando eu mesmo adquiri a cumarina isolada natural e comecei a trabalhar com ela. Já fiz acordes e estou num projeto de perfume agora com ela, uma molécula isolada. E aí, uma primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, se vocês puderem comentar aí. Alguém de vocês já conheceu algum isolado natural? Vocês que estão me vendo aqui agora, você já conheceu algum isolado natural? Ou não? E isso é totalmente novidade para você. Conta aí para mim. Vocês já conheceram, gente? Algum isolado natural? Tô vendo aqui, Maria Célia nunca, Ana Cris também não, Renata não, a Roberta já conheceu. Bacana, bacana. A maioria das pessoas não conhece, tá? Gabriela também não, Andréa também não. A maioria das pessoas não conhece os isolados naturais. O caso da Roberta aqui é uma exceção mesmo, porque é muito novo dentro do universo das possibilidades. Vocês vão adorar, é muito legal o negócio do isolado natural. Então, eu queria primeiro contar, eu contei para vocês as histórias que eu vivi com moléculas isoladas. Fiz essa pergunta porque eu queria saber mais ou menos como que vocês estavam nisso aí. E agora, então, eu quero trazer a definição, afinal de contas, criatura, o que é um isolado natural? E é muito fácil de entender. Um isolado natural nada mais é do que uma molécula que é isolada a partir de uma outra matéria-prima natural complexa. O termo isolado, se a gente usar aí como sinônimo separado, é uma molécula então que vai ser separada de uma outra matéria-prima, como um óleo essencial, por exemplo, e essa molécula, então, vai poder ser usada sozinha na criação de perfumes naturais. Na criação de perfumes, né? Mas como a nossa ênfase são os perfumes naturais, a gente precisa contextualizar. Isso é um isolado natural. Então, pensem comigo. A lavanda, o óleo essencial de lavanda, os dois componentes majoritários são o linalol e o acetato de linalila. Se a gente conseguir, por alguma maneira, isolar o linalol e isolar o acetato de linalila, a gente pode trabalhar com eles sozinhos, sem que eles estejam ali no complexo que é o óleo essencial de lavanda. Ficou claro isso? Eu primeiro preciso que fique bem claro para vocês o que é um isolado natural, para a partir desse momento a gente conseguir fazer outras reflexões, tá bom? Falem para mim se ficou claro. Eu dei o exemplo da lavanda, mas poderia ser outro. Se a gente isolar o mentol da hortelã-pimenta, a gente vai ter um isolado natural também.
tá bom? Tô vendo que a Ana Cris falou que deu para entender, que bom. É tranquilo, né? A própria expressão isolado natural, ela já meio que se explica. Então, isso que é o isolado natural. Ô Maria Célia, isso aí é assunto de uma das aulas lá do curso, né? É a primeira aula do módulo 2. A gente fala de isolados naturais. Então, gente, o isolado natural, primeiro vocês precisam entender esse conceito, e aí vem uma coisa fundamental que pode causar muita confusão, que eu até separei aqui, ó. Qual que é a diferença de um isolado natural e de uma molécula sintética? Isso às vezes pode confundir, tá? E então eu preciso eu preciso explicar essa diferença, porque pode causar algumas confusões. Primeira coisa, a grande questão aqui é a origem da molécula. O linalol, que é isolado natural, ele vai ser separado a partir de métodos específicos, a partir de matérias-primas diversas. Como, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, mas ele não é a fonte mais comum, não. Depois eu comento isso. E o isolado sintético, os dois são isolados. O isolado sintético ele vem de laboratório. Então essa síntese ela pode ser uma síntese total ou uma semissíntese, que é quando a gente parte de uma molécula natural e depois obtém uma outra molécula. A grande diferença entre o linalol sintético e o linalol natural é a origem de onde eles vêm. Então, isso serve para qualquer molécula que tenha o seu representante sintético e o seu representante natural, tá? Então essa é a grande diferença. Tanto é que quimicamente, aí que vem um ponto que vocês precisam prestar atenção. Quimicamente não existe diferença nenhuma, tá? A molécula do linalol sintético e do linalol que é isolado é exatamente a mesma molécula. Tanto é que o número de identificação, que é um número chamado número Cas, é o mesmo. Você, por exemplo, quando vai comprar uma molécula, se você pesquisasse por esse número, você não saberia se ela é isolado natural ou isolado sintético. É muito importante que vocês saibam disso, porque é com o fornecedor que eu tenho que perguntar, isso é um isolado natural ou não? Porque quimicamente e em termos de identificação de número Cas é exatamente a mesma coisa. Tá? Então esse é o grande ponto que vocês não podem confundir nessa coisa de entender o isolado natural e o isolado sintético. E aqui tem uma curiosidade muito interessante. Hoje é dia de falar de fronteiras de perfumaria. A gente tem muitos isolados naturais que têm a molécula sintética correspondente. Ou vice-versa, a gente tem muitas moléculas sintéticas que têm o isolado natural correspondente. E é claro que dentro do espectro das matérias-primas sintéticas, a gente vai ter isolados que não têm o correspondente no natural, eles são inéditos, são sínteses químicas que geram moléculas inéditas que a gente não tem na natureza. Mas quando eu falo isolado natural comparado com a sua versão sintética, quimicamente é a mesma coisa e eu não estou falando daquelas moléculas sintéticas que são inéditas. Eu estou falando daquelas que têm um contraponto no natural, tá bom? E isso é importante estar claro. A Andréa fez uma pergunta excelente. Eu vou ler aqui para vocês e já vou responder. Olha que bacana a pergunta dela. Um perfume criado com isolados naturais é classificado como um perfume natural? Diante do que eu expliquei agora há pouco, vocês já devem estar imaginando, e a resposta é sim, tá, Andréia? Um perfume criado com isolados naturais, sua pergunta é muito boa, porque poderia dar a impressão que não, pelo fato dela ser quimicamente a mesma coisa de uma molécula sintética, poderia se pensar que o perfume criado não seria natural. Não é isso. O perfume ele é natural do mesmo jeito, porque ele considera a matéria-prima aromática, a origem da matéria-prima aromática. Você já vai entender daqui a pouco, quando eu explicar a técnica mais usada para obter isolado natural. Mas sim, um perfume criado com isolado natural, ele é um perfume natural, tá bom? Porque o isolado natural,
ele é uma matéria-prima natural tanto quanto qualquer outra, como os óleos essenciais e os absolutos, tá bom? Isso, a sua pergunta foi maravilhosa, eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês que estão vendo, porque essa é uma dúvida que pode acontecer e às vezes você vai se limitar de usar esse tipo de molécula que é muito interessante por achar que não é natural, tudo bem? Vou inclusive pegar o gancho da pergunta da Andrea para falar de uma coisa importante. Eu fiz essa brincadeira de chamar o título da conversa de hoje de Isolados Naturais na Fronteira das Perfumarias, porque eu queria fazer antes de eu falar da técnica de separação mais usada para obter isolado natural, eu vou comentar um pouco de como que os isolados eles são um movimento interessante da perfumaria natural dentro da perfumaria como um todo. Se a gente pensar historicamente, a maior parte da história da perfumaria até hoje, ela foi natural. Pensem comigo. A gente tem um marco histórico muito importante ali no final do século XIX, mais ou menos ali na década de 1880, que a gente tem historicamente considerado que foi o primeiro perfume usando notas sintéticas, que é o Fougère Royal. A gente vai ter outros perfumes depois também, mas ali é um marco considerado historicamente muito importante. Antes disso, ou seja, a maior parte da história da perfumaria até então era feita com matérias-primas naturais, principalmente óleos essenciais e absolutos, principalmente. Depois a gente vai ter desenvolvimentos maiores dentro da própria química que vai, olha que interessante isso, é isso que eu quero que vocês entendam. O desenvolvimento da química levou ao isolamento de determinadas moléculas, como foi o caso da cumarina, que a cumarina foi usada no Fougère Royal pela primeira vez. Então, a cumarina isolada da fava tonka, o cumaru, foi isolada para poder permitir a sua identificação química e depois permitir a sua síntese em laboratório. Olha que legal. A gente tem essa transição aí. Desse caminho aí, não foi só a cumarina, a vanilina e um tanto de outras moléculas foram isoladas, a sua estrutura determinada e depois elas passaram a ser sintetizadas por várias razões. Questão de sustentabilidade, por exemplo, no caso dos musks, a questão da preservação do veado almiscareiro, do civeta, do castório. Então, várias moléculas que foram sintetizadas, isoladas, sintetizadas para poder, por exemplo, determinar uma preservação de determinadas espécies, tá? Então a gente tem essa transição muito interessante da gente obter, a gente ter o isolamento da molécula aromática, determinação estrutural para poder sintetizar em laboratório. É claro que isso marca ali o início da perfumaria moderna, a perfumaria de base sintética, que é o que a gente tem na maioria hoje, e obviamente, além da replicação de moléculas da natureza, o pessoal começou a ter criatividade, começou a criar várias e várias moléculas, como a gente tem hoje, moléculas que a gente não tem na natureza. Daria para falar de vários e vários e vários exemplos aqui, mas não é o nosso foco. Aí então o desenvolvimento foi continuando, a gente chegou no que a gente tem hoje, que é uma perfumaria, pelo menos a perfumaria mais conhecida, ela é de base principalmente sintética, mas a gente tem também vários nichos de perfumaria, um deles a gente está falando muito, que é a perfumaria natural, que ela é natural e vai poder usar diversas classes de matérias-primas. E recentemente, agora vocês vão entender o paralelo que eu quero fazer, dentro da perfumaria natural, começou-se a usar técnicas de separação, a aproveitar mais essas técnicas de separação, isso é bem mais recente, tanto é que a maioria de vocês não conhecia isolado natural, eu até perguntei, né? A gente tem agora dentro da perfumaria natural aquele isolamento de novo, mas agora para ser usado como matéria-prima. Então, nesse sentido, eu espero que vocês estejam entendendo o raciocínio que eu quis fazer. A perfumaria natural, quando ela tem no seu arcabouço de matérias-primas a possibilidade de alguém usar uma molécula isolada, de certo modo ela indo de encontro à perfumaria sintética, as duas meio que encontrando uma ponte entre elas. Deu para entender isso, gente?
eu queria fazer esse caminho histórico para vocês, só para vocês entenderem o quanto que é interessante, o quanto que essas relações são interessantes. André, eu vou responder isso para você daqui a pouco, tá? Vou falar sobre fornecedores. Daqui a pouco eu falo. Então tá, tô vendo que vocês entenderam. Então é o natural. Tem uma conhecida minha que ela usou essa expressão, eu achei muito legal, por isso que eu estou comentando aqui. É como se fosse uma ponte entre as duas perfumarias, porque a gente vai ter isolados naturais, agora a gente tem isolado natural, que antes era só molécula sintética que a gente tinha à disposição. E o grande exemplo que eu quero falar não poderia ser outro, como a magnífica alfa-ionona. Já anotem na lista aí, que é um isolado natural para se ter, porque é perfeito, de maravilhoso, o cheiro da alfa-ionona. Eu não conheço o cheiro do isolado natural, mas eu conheço o cheiro da alfa-ionona sintética, que, como eu já falei para vocês, a estrutura química é a mesma e, obviamente, alguma impureza, alguma coisa deve impactar no cheiro, mas basicamente a informação olfativa vai ser a mesma. Tá? E aí, pegando o gancho disso que eu falei, dessa ponte que o isolado natural faz entre essas perfumarias, a natural e a sintética, a gente comenta então, é importante comentar, da grande vantagem do uso de isolados naturais e reforçando o que a pergunta da Andrea fez agora há pouco, a grande vantagem dos isolados naturais em perfumes que são naturais. A maior vantagem, gente, é o que as moléculas sintéticas trazem para o perfume e que até recentemente no natural isso não era tão alcançável assim. Então vocês vão entender o que eu quero dizer. É a padronização e a reprodutibilidade do cheiro. Vocês estão muito cientes de que os óleos essenciais, principalmente quem já estudou aromaterapia sabe disso muito bem, que na verdade todas as matérias-primas naturais complexas, elas dependem, por exemplo, do local onde elas crescem, da condição de cultivo. Às vezes dentro do mesmo fornecedor, em lotes diferentes, a gente vai ter o cheiro ali variando um pouquinho. Para muita gente, eu incluso, isso não é um problema, mas tem muita gente que inclusive me pergunta, a pessoa quer uma padronização maior do cheiro, que é uma reprodutibilidade maior daquilo que ela está criando. E essa é a grande vantagem que você traz para a sua paleta quando você considera os isolados naturais nas suas criações. Por quê? Você vai ter uma informação olfativa mais limpa, que ela vai poder, então você tem uma única molécula, então eu só tenho aquela molécula. Eu não tenho ali igual um óleo essencial que eu posso ter uma faixa de concentração que às vezes vai de 20 a 45, e aí dependendo do lote vai ter mais daquela molécula ou menos, e assim sucessivamente. A grande vantagem seria essa, seria a maior padronização e reprodutibilidade das suas criações. Se isso te interessa, se você quer trazer isso mais para as suas criações de perfume natural, o isolado natural ele ajuda muito nesse sentido, embora muita gente, igual eu falei com vocês, ache que essa complexidade não é uma questão, tá? Aqui não é uma questão de ser melhor ou pior, tá, gente? Eu estou mostrando a realidade das coisas e aí todos nós podemos escolher esse ou aquele caminho. Eu digo para vocês, da minha própria experiência, que eu tô trabalhando mais com a cumarina isolado natural agora, mas há um tempo atrás eu estava com o absoluto de Cumaru e os dois são maravilhosos, sabe? Você consegue perceber, a gente consegue perceber, por exemplo, na cumarina, que sim, a informação ela é um pouco mais linear, porque é um isolado, afinal de contas, mas é rico, maravilhoso do mesmo jeito. Então eu posso dizer que são alternativas interessantes quando você tem no seu portfólio. Certinho? Deixa eu só pegar uma coisa aqui, para eu ver meu tempo. E aí, uma coisa isso então, essa linearidade, essa maior homogeneidade da informação olfativa, além de trazer
reprodutibilidade e padronização, você vai poder usar ela de uma forma muito bacana, que é quando você quiser ressaltar o cheiro que aquela molécula traz. Tá? Eu sei que a maioria de vocês ainda não conhece isolados naturais, mas eu sei que vocês vão conhecer, e aí para vocês já terem isso em mente. Essa informação mais limpa daquele cheiro, daquela molécula, sem ter todo aquele contexto em volta que o óleo essencial teria, você consegue então ressaltar esse aspecto olfativo que eventualmente te interesse. Você pegar um geraniol isolado natural, que a gente tem para comprar aqui no Brasil já, e você ressaltar aquele lado de floral rosa que ele tem. Por exemplo. Certinho? E aí, eu, enquanto professor de perfumaria, boa noite, Passos Aromáticos. Eu não sei seu nome, me fala seu nome aí, querida, para eu poder te dar uma boa noite direito. Eu, enquanto professor, eu sempre gosto muito de pensar em maneiras didáticas para a gente fazer o nosso aprendizado olfativo, e acabou que, como foi a minha experiência também, eu acabei vendo que realmente é uma maneira mais produtiva, didaticamente, para a gente entrar no mundo dos isolados naturais. Gisele. Ei, Gisele. Boa noite. O que é o melhor momento? Qual que é o melhor momento para eu poder trabalhar com isolados naturais? Eu acredito que seja um momento que a maioria de vocês aqui já está vivendo, que é o seguinte, aqui é a minha maneira de ver, tá bom? Você aprende as matérias-primas complexas primeiro e depois você vai para os isolados naturais. Isso, inclusive, é um movimento histórico que a própria perfumaria fez, como vocês viram agora há pouco, que eu contei essa historinha. A gente tinha lá o universo complexo primeiro, depois a molécula separada, ela foi para o lado da síntese orgânica, sim, mas não deixa de ser o fato de que a molécula foi isolada. Então, o que eu recomendo para vocês é isso. Primeiro, conheça as matérias-primas complexas, especialmente aquelas matérias-primas que são muito carregadas em uma determinada molécula. Eu vou trazer exemplos para vocês já poderem fazer isso hoje ou amanhã, se vocês tiverem alguma dessas notas na paleta de vocês. Um truque bacana é esse. Primeiro, enquanto aprendizes de perfumista, aprender as matérias-primas complexas, óleos essenciais, absolutos, enfim, para depois mergulhar no mundo dos universos, dos isolados naturais, perdão. E aí, uma coisa que eu falei com vocês que eu ia falar, antes de pegar um exemplo interessante para vocês, eu até falei de 3 óleos essenciais, que se vocês tivessem pelo menos um deles, essa nossa conversa ia ser ainda mais interessante. Eu vou explicar agora, antes da gente ir para esse passo, a técnica principal que é usada para obter isolados naturais. Aí, Andréia, se você ainda estiver aí, você vai entender por que o isolado natural, tranquilamente, eu posso chamar o meu perfume de natural. A técnica mais usada, não é a única, mas é a mais usada para obter isolados naturais, é a destilação fracionada. A destilação, velha conhecida nossa, é usada para obter óleos essenciais. Só que eu posso usar uma modalidade da destilação que chama destilação fracionada, onde eu posso controlar o processo de tal forma que, dependendo do tempo dessa destilação, eu vou conseguir recolher frações específicas do que está sendo evaporado ali. E eu posso fazer isso a tal ponto que eu escolho uma fração que vai ter só aquela molécula que me interessa. Então eu estou lidando nada mais do que uma separação física. Vocês conseguem entender que eu só fiz uma separação mais refinada? Eu não fiz nenhuma reação química? Por isso que o isolado natural é uma molécula natural, porque ele vem de uma separação física, ele não envolve nenhuma transformação química. Essa é a grande questão, tá? Certinho? Essa é a técnica principal. Não é a única, a gente tem outras, tá?
mas eu queria trazer para vocês a principal. Se vocês lembrarem do ylang-ylang, que tem lá a destilação que gera as frações do ylang, vocês vão entender mais facilmente. A princípio é o mesmo, é de eu fracionar o que está sendo destilado em tempos específicos para eu obter aquela molécula que me interessa. E aí eu vou obter, então, o meu isolado natural. Ô, Gisele, não dá para eu te explicar isso em detalhes aqui agora, tá? Tem todo um aparato que você coloca lá na destilação fracionada para poder separar as moléculas, porque elas têm lá aquela questão de massa molecular e de acordo com a massa molecular, as mais levinhas vão saindo primeiro, depois as mais pesadas. Você consegue controlar ali o processo para num determinado ponto você coletar aquela molécula ali. Tá? Então, mais ou menos é isso aí. Não dá para eu entrar em detalhes que eu teria que te dar uma aula sobre isso, tá bom? E aí é bem mais complexo. Eu só queria que vocês entendessem essa ideia geral. E que, para lembrar, por exemplo, do caso do ylang, só para ficar mais fácil de entender, que é um processo que separa ao longo da evaporação. Isso é perfeitamente possível. É claro que tem que ter todo o conhecimento técnico lá do pessoal que faz isso nos locais onde isso é feito, tá bom? Tem toda uma ciência por trás disso, é muito interessante, aliás. Certo? Agora, então, deixa eu fazer uma pergunta. É temporal principalmente, mas tem ali algumas questões que a gente pode mexer na destilação. Temperatura, tem equipamentos que permitem mexer na pressão, tem coisas aí para serem consideradas. Por isso que é bem mais complexo, tá? Gente, eu fiz um comentário no story de hoje que eu estava falando tinha lá o contador para a gente poder ter o nosso encontro aqui agora. Eu comentei com vocês se alguém tivesse óleo essencial de laranja doce, ou de palma rosa, ou de rosewood, a nossa conversa ia ser interessante. Alguém de vocês que está aí está com algum desses óleos essenciais, só de curiosidade, ou tem na paleta? Responde para mim. Laranja doce, palma rosa e rosewood. Eu mencionei esses 3 óleos essenciais. E não foi por acaso. Tá? Então, se vocês estiverem aí com um deles, se tiver aí agora, melhor ainda. Se tiver na paleta, não tem problema. Tá? Eu estou aqui com palma rosa e laranja doce, o meu rosewood acabou, ainda estou esperando chegar. Tá? Ótimo, todo mundo tem aí, maravilha. Ótimo, ótimo. Vocês vão poder ter uma experiência muito mais rica. Lembra que eu falei que o que eu considero mais interessante é você aprender primeiro a matéria-prima complexa? Eu vou dar um passo além para você que quer entrar no universo dos isolados naturais. Conheça matérias-primas que são carregadas em um tipo de molécula para você começar a ter um gostinho do que é trabalhar com isolado natural, tá bom? E eu vou falar de 13 e vocês vão ficar impressionados com a questão da quantidade de molécula que tem nessas matérias-primas. Então eu vou citar esses 3 óleos essenciais. O primeiro deles, se vocês estiverem aí, o que eu estou cheirando é a laranja doce agora, tá? Por que eu falei da laranja doce? Gente, eu até anotei aqui porque eu não vou lembrar de cor. Laranja doce é simplesmente um óleo essencial que ele tem de 84 a 95% de limoneno. É o de-limoneno. Então, você, dependendo da cromatografia do fornecedor que você tem, vai ter 95, vai ter 90, aí depende. Essa faixa de 84 a 95 é o mais comum. Então, quando você está cheirando o óleo essencial de laranja doce, eu sei que tem outras moléculas ali, obviamente, que vão contribuir para o cheiro. Mas vocês conseguiram perceber que você está trabalhando com quase 100% de limoneno? Então, quando você está cheirando a laranja doce, grapefruit é assim também, tá? Você está cheirando quase que o limoneno puro. É diferente de você cheirar uma bergamota e um limão siciliano, que também tem limoneno, mas em muito menor proporção do que a laranja doce ou a grapefruit.
Se alguém estiver cheirando aí, vocês já podem ter aí um gostinho do que é o limoneno quase puro. E aí depois, quando vocês se quiserem adquirir o limoneno, vão poder ter a experiência, ter o tira-teima, né? De ver como que é ele no puro e no complexo. Esse é o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês brincarem, fazer de exercício, de dever de casa. Vou tentar entender essas matérias-primas que são muito carregadas em uma molécula para eu já preparar o meu caminho para trabalhar com isolado natural. Certinho? O segundo é um que eu adoro. Eu vou esperar se vocês tiverem algum comentário aí, tá? Sobre isso. O segundo, que é um que eu gosto demais, que eu acho que faz parte um pouco daquelas notas injustiçadas que eu já falei, é a palma rosa, o óleo essencial de palma rosa. Só para vocês terem uma ideia, o óleo essencial de palma rosa, ele tem de 75 a 85% de geraniol. Eu falei do geraniol hoje. O geraniol é uma nota floral e uma nota muito presente no gerânio e na rosa damascena. Então, o geraniol na palma rosa, extremamente carregado do jeito que ele é, dá para você já ter uma ideia, um pouquinho do que é trabalhar com o geraniol quase puro. Não é a mesma coisa. Lembra sempre disso. É só um exercício que eu estou propondo para você já ter esse gostinho. Então, quando você está cheirando palma rosa, e eu amo o cheiro de palma rosa, gente, eu acho de uma elegância enorme. Eu não sei o que vocês acham. É um floral elegante, pelo menos eu gosto de chamar ele assim. Então vocês têm aí uma noção do que é trabalhar com o geraniol em presença mais abundante, trazendo esse lado dele para a criação. Elegantérrimo, Gisele, elegantérrimo. E o último que eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa parecida para cheirar. Tenho. Vai ter que ser a lavanda mesmo, mas não é a lavanda que eu quero que vocês cheirem não, tá? A lavanda é só para eu lembrar do cheiro dele. Quem tem aí, agora ou depois, não precisa ser agora, para pegar o raw wood na sua paleta. Gente, raw wood é um negócio de louco. Raw wood tem 95% de linalol, é quase linalol puro. O linalol é uma nota floral com traços amadeirados que vai estar presente em grande quantidade não, né? Numa quantidade expressiva na lavanda, ali mais ou menos uns 30%, se não me falha a memória. Vai estar presente em outras notas, que nem a bergamota e o petigram também, mas no raw wood e no pau rosa, o linalol vai estar quase 100%. Então vocês podem ter uma ideia do que seria trabalhar com o linalol puro quando vocês têm a experiência com o raw wood. Gisele está comentando que eles têm uma produção de óleo essencial de palma rosa orgânico. Meu Deus, que preciosidade. O cheiro deve ser a coisa mais magnífica do mundo. A palma rosa é um capim, gente. Todo mundo conhece, já viram a imagem da palma rosa? Ela é um capim que dá esse cheiro maravilhoso, floral, extraído a partir do capim, né? Das folhas. Pau rosa folhas também, tá? Eu não sei te dizer a porcentagem exata de linalol que tem ali, mas ele também é bastante carregado em linalol, porque eu já senti o cheiro do pau rosa folhas, do madeira e do raw wood para comparar, e realmente é muito parecido. Então, o linalol ali ele é bem carregado mesmo. Mas o raw wood é um absurdo. Tanto é que é do óleo essencial de raw wood que o linalol normalmente é extraído, separado, isolado. Agora vocês já entendem o que eu quero dizer. Mas eu tô sem raw wood aqui por enquanto. Então eu fico com a palma rosa e a laranja doce nesse exemplo aí de moléculas muito carregadas. Tudo bem? Vocês conseguiram cheirar aí? Alguém de vocês aí cheirou o óleo essencial enquanto eu estava falando? Ou vocês vão fazer isso depois? Se alguém cheirou, comenta aí. Agora eu já estou indo para os nossos finalmente. Já estou quase respondendo a dúvida da Andréa sobre fornecedores, mas antes eu tenho um ponto fundamental para poder falar. Fundamental em caixa alta em negrito, tá? Raw wood é madeira.
é a madeira, é a madeira da canforeira que tem o quetelinalol, para ser mais específico. Todo mundo cheirou aí, maravilha, excelente. Isso aí já vai dar para vocês uma ideia. Vamos supor que você goste muito de rosewood ou de palma rosa, você já pode pensar, olha, talvez o linalol seja legal na minha paleta ou o geraniol seja legal na minha paleta. É isso que eu quero que fique na cabeça de vocês, é esse tipo de raciocínio, tá bom? Porque vocês vão ter contato depois, vocês podem até brincar depois de pesquisar isso. Qual óleo, esse óleo essencial aqui é carregado em quê? Tem muito de quê? Será que vale a pena então eu saber se tem esse isolado natural? Então tá, antes de responder o negócio dos fornecedores, que na verdade já estava programado que ia ser meu último tópico, eu vou falar de uma coisa que eu estou sempre falando, mas eu nunca vou parar de falar, porque a gente cria perfume natural com qualidade, não é mesmo? E perfume natural com qualidade é perfume que é seguro para quem usa e para quem cria. Então, meu bem, isolado natural, quando você se enveredar pelo caminho dos isolados naturais, se você ainda não pensava em segurança, agora você não pode deixar mais de pensar. Pensem comigo. Se eu agora estou lidando com uma molécula pura, o limite dela vai ter que ser muito mais criterioso. Eu vou ter que olhar isso de maneira muito mais criteriosa, porque afinal de contas eu estou com a molécula pura. Eu não estou mais com a molécula ali numa concentração de 30%, 20%, que tem sim impacto no limite de uso, mas agora que eu falo da molécula pura, gente, aqui a gente não está brincando mais não. Quando a gente começa a trabalhar com isolado natural, tem molécula que não vai ter limite de uso especificado, ok, mas tem molécula que vai. E a gente tem alguns isolados naturais que são moléculas que são perigosas, que têm potencial alergênico muito grande. Então, esse ponto eu queria falar. Uma delas é o eugenol, tá? O eugenol está presente no cravo da Índia. É um isolado natural, inclusive, muito recomendado. É um isolado, tá? É porque o nosso foco é isolado natural, mas dentro, por exemplo, dos estudos de perfumaria de um modo geral, o eugenol é uma nota especiada recomendada e o nosso contexto é de natural e a gente tem eugenol natural para vender, inclusive aqui no Brasil. E é uma nota alergênica, é uma nota que tem que tomar cuidado. Então, segurança. Falar de isolado natural sem pensar em segurança é muito perigoso. Isso você vai ter que pensar na sua perfumaria como um todo, mas principalmente quando você resolve trabalhar com isolado natural. Bom, e agora a notícia que eu não sei se vocês vão gostar muito de ouvir, que é a questão dos fornecedores. A notícia boa é que a gente tem isolados naturais para comprar aqui no nosso país. A gente tem uma empresa, especificamente, que tem ali um portfólio interessante de isolados naturais, tá? Que eu já olhei. Tem uma outra empresa que eu vi 2 isolados naturais, mas essa primeira que eu falei tem um portfólio, deve ter uns 20, eu anotei todos aqui, deve ter uns 20 pelo menos disponíveis. A notícia boa é que a gente tem isolado natural para comprar aqui no nosso país, mas a notícia que não é boa é que a maioria das empresas que fornecem isolados naturais são fora do Brasil. Então a gente vai ter nos Estados Unidos, na Europa, muitos isolados naturais lindos que a gente não tem aqui ainda. Por exemplo, a alfa e a nona a gente não tem aqui ainda. É uma coisa que eu imagino, gente, que vai desenvolver com o tempo. As empresas vão começar a perceber o lado bacana dos isolados naturais e vão começar a ter nos seus portfólios. Mas, por enquanto, a gente não tem muitas opções. Embora a gente tenha um lado bacana que a gente já tem. A gente já tem lugar aí que tá vendendo isolado natural. Mas o problema, segundo desafio que a gente tem, aí vai depender de você, que vai querer comprar ou não, e do quanto você vai querer desembolsar para isso. Porque a gente ainda não tem isolado natural, pelo menos da pesquisa que eu fiz, a gente não tem ainda isolado natural sendo vendido em quantidades, por exemplo, igual dos óleos essenciais. A gente encontra 10, 5 ml para óleo essencial, isolado natural eu encontrei 100 ml no mínimo, tá? Dessa empresa que a gente tem aqui no Brasil, que vende isolados naturais.
Ô Andréia, se você estiver aí vivendo ainda, entendeu a questão agora? A gente tem no Brasil, a gente tem até um portfólio que eu achei interessante. Ele tem umas. Eu estou até olhando para ele aqui. A gente vai ter nota gourmand, cítrica, especiada, amadeirada. Mas a gente tem esse problema. Então, assim, os isolados naturais, só para vocês terem uma ideia, de um modo geral, assim, 100 ml está em torno ali de 100, 150 reais, o que não é um preço muito inacessível não, se você divide isso por ml, tá? Não. O problema é você comprar 100 ml de uma vez. E eu não consegui, a menos que a empresa futuramente ela vá fracionar, eu não vi nenhuma opção de 10 ml ou 5. Aí vale nós que estamos aqui e todo mundo que for ver depois, começar a mandar e-mail para essas empresas, falar assim, aqui, vamos vender menor quantidade para a gente poder conhecer e tudo mais, porque ter tem, mas financeiramente não é uma questão tão cara assim. Eu até me enganei quanto a isso, eu achava que era mais, mas eu fui fazer a proporção lá por ml e eu vi que não. Tem uns que são um valor bem elevado, mas tem uns que são bem acessíveis para quem quer explorar esse universo dos isolados naturais. Eu falei de alguns aqui que inclusive são recomendações bacanas para vocês conhecerem. Falei do limoneno, falei do geraniol, o linalol. Geraniol e linalol são notas florais, o limoneno é uma nota cítrica. Falei da alfenona, que é um floral atalcado, mas que no Brasil a gente não tem, mas a gente tem como isolado natural fora do Brasil. Aí talvez você também possa adquirir e pedir para enviar. Tem todas aquelas questões dos impostos e tudo, mas é uma possibilidade que existe. Assim, infelizmente, fora do Brasil, a gente tem opções de cheiros que são, assim, espetaculares em termos de molécula. Aqui a gente já tem algumas opções muito interessantes, mas não vamos. A verdade é a seguinte: a gente ainda tem muito o que melhorar. As empresas de perfumaria natural ainda precisam melhorar muito nesse sentido, no que diz respeito particularmente ao nosso assunto de hoje, que são os isolados naturais. Tudo bem? Estamos entendidos, meu povo? Vocês entenderam tudo que eu queria trazer? Eu espero de fato que essa nossa conversa de hoje tenha aberto a mente de vocês para outros universos, porque a perfumaria natural, como eu gosto de falar, ela vai muito além da gente misturar o óleo essencial, né? Inclusive, usar essas outras matérias-primas vai ajudar a gente muito, inclusive, a deixar esse perfume natural nosso com mais cara de perfume ainda. Certinho? Nossa, tem umas opções bem interessantes mesmo que vale depois conhecer um pouco mais, tá? Ô Krishna, obrigado pela presença. Que bom que você gostou. Esse tipo de matéria-prima é muito interessante mesmo, vale a pena a gente conversar. Eu já estava doido para poder conversar sobre isso há um tempo. E esse tema, inclusive, foram vocês que votaram. Eu coloquei como votação tanto no Instagram quanto no grupo da FSA que a gente tem no WhatsApp. E nos dois lugares ganhou isolado natural. Fico muito feliz. Tem opção frutada, mas aqui não, tá, Renato? A opção frutada eu não encontrei aqui no portfólio que a gente tem aqui no Brasil, não. Fora do Brasil tem. Inclusive, é uma alternativa bacana para a nota frutada dentro do natural. Certinho? Entendido? Bom, as nossas conversas perfumadas agora, os nossos encontros, eles estão de volta. Na semana que vem a gente vai se ver de novo com um tema muito, muito interessante, que eu ainda estou definindo exatamente o que eu vou falar. Mas aí na semana que vem a gente está de volta com as nossas conversas. Convido vocês então para conhecerem aqui mais o perfil da FSA, conhecerem o site, mais futuramente participarem do Aprendiz de Perfumista, que a turma está fechada agora, mas daqui a um tempo ela vai abrir de novo.
tá bom? E quem assistiu depois, muito obrigado também. Então, ó, aproveitem essas notas que eu falei e considerem a possibilidade de vocês colocarem um isolado natural, pelo menos, na paleta de vocês para começar, para poder entender como é que é a dinâmica. A gente, enquanto criador de perfumes, a gente ganha muito quando a gente se coloca nesse lugar do novo. E o isolado natural ele acaba fazendo isso com a gente, porque é um universo que a gente não está muito acostumado, por ser uma molécula única, e quando você começa a trabalhar, você vê que é uma nota como qualquer outra, claro, com as suas peculiaridades, mas ela traz a beleza que o cheiro dela traz para as nossas criações. Tá bom? Bom, então é isso. Acho que qualquer coisa depois vocês me perguntem também, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima conversa, na próxima conversa perfumada, que vai ser já na semana que vem, só semana passada que a gente não teve. Vejo vocês lá então, tá bom? Uma ótima noite e aproveito e já desejo para vocês um ótimo final de semana. A bientôt!